Você já se perguntou por que, entre tantas tribos de Israel, o nome de Efraim aparece com tanto destaque, como se escondesse uma grandeza quase esquecida pelo tempo? Que mistério é esse que cerca um povo que nasceu de uma bênção cruzada, um gesto aparentemente simples de um velho patriarca que mudou os rumos da história? A história da tribo de Efraim não é apenas sobre genealogia ou territórios antigos no mapa de Canaã. É sobre herança espiritual, promessa, conflito e esperança. É a história de um povo que carrega em seu nome o eco de um passado abençoado, mas também a sombra de escolhas que moldaram o futuro de toda uma nação. E hoje, ao mergulharmos nessa narrativa, vamos perceber que o que aconteceu com Efraim não ficou apenas nos livros antigos. Ainda fala conosco. Ainda nos ensina. Tudo começa com um menino nascido no Egito, filho de um hebreu que alcançou o impossível, que saiu da prisão para o trono. Um pai que, mesmo tendo se tornado senhor da terra estrangeira, nunca se esqueceu do Deus dos seus pais. E esse menino, chamado Efraim, carrega consigo o peso e a glória de um nome que significa frutífero em terra de aflição. Já imaginou o que é crescer com essa identidade? Ser lembrado, a cada vez que dizem seu nome, que você é prova viva de que é possível florescer mesmo no meio da dor. Pois foi exatamente isso que aconteceu. O nome de Efraim não é um detalhe. É um destino. E a tribo que dele surgiu herdou mais do que terras, herdou um chamado. Mas será que eles foram fiéis a esse chamado? Será que a força dessa tribo, que chegou a ser líder entre os seus irmãos, permaneceu viva ao longo do tempo? Ou será que se perdeu no orgulho, na disputa e no distanciamento do próprio Deus? A trajetória de Efraim é como um espelho da alma humana, cheia de bênçãos, mas também de quedas, de promessas, mas também de desvios. E ao olhar para ela, somos convidados a refletir sobre a nossa própria caminhada. Até que ponto temos vivido como frutíferos em meio às lutas, ou se temos deixado que o conforto nos afaste da missão. Neste vídeo, vamos caminhar pelas origens, pelo crescimento e pelos altos e baixos dessa tribo marcante. Vamos entender por que Efraim se tornou símbolo de tantas coisas, da liderança, da rebeldia, da promessa e até mesmo da misericórdia de Deus. Não é apenas uma história antiga. É uma história viva. E, quem sabe, ao final dela, você descubra que parte do espírito de Efraim também habita em você. A história da tribo de Efraim começa muito antes do surgimento das tribos em si. Ela nasce dentro de um coração que venceu o impossível, o coração de José, filho de Jacó, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, lançado numa terra estranha e erguido por Deus até o trono do Egito. Quando tudo parecia perdido, Deus mostrou que ainda escrevia histórias com mão firme. E foi nessa terra estrangeira, em meio às dores do passado e à glória de um presente improvável, que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E não foi à toa que escolheu esses nomes. Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E aí já começa o mistério. Efraim, o segundo, o mais novo, carrega um nome de esperança plantada em meio à dor. Isso já dizia muito sobre o que estava por vir. Quando Jacó, já velho e prestes a morrer, foi abençoar os filhos de José, algo surpreendente aconteceu. José posicionou Manassés à direita de seu pai, como era o costume, o primogênito, o que deveria receber a bênção principal. Mas Jacó, com as mãos cruzadas, colocou a mão direita sobre Efraim, o mais novo. José tentou corrigir, mas Jacó respondeu com firmeza: Eu sei, meu filho, eu sei. Também Manassés será um povo e também será grande. Mas o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Palavras que encontramos em Gênesis capítulo 48. Com esse gesto, uma virada de destino aconteceu. Efraim, o segundo,
foi posto à frente. E essa inversão não foi só um capricho de um ancião. Era profética. Era um sinal. Ali, nas bênçãos cruzadas de Jacó, começava a formação do que se tornaria uma das tribos mais poderosas e influentes de Israel. E quando os israelitas finalmente saíram do Egito e marcharam pelo deserto rumo à terra prometida, Efraim estava entre os filhos de José que herdariam parte da terra. A tribo cresceu, multiplicou-se, e ao receber sua herança em Canaã, ficou com uma região estratégica, fértil, central, rica em recursos. Sua posição geográfica a colocava no coração do território israelita. E não por acaso, Efraim se tornaria um coração pulsante dentro de Israel. Mas essa posição de destaque trouxe também responsabilidades. E com o tempo, a tribo de Efraim não apenas prosperou, ela começou a se destacar entre as demais. Em muitos momentos, vemos nas Escrituras que o nome Efraim é usado como sinônimo de Israel do Norte, tamanha era sua influência. Profetas, líderes e até reis vieram dessa linhagem. Um exemplo claro é Josué, o sucessor de Moisés, o homem que conduziu o povo na conquista da terra prometida. Ele era da tribo de Efraim. Isso não é pequeno. Josué foi o primeiro grande líder pós-Moisés, escolhido por Deus para continuar a missão. Isso dá uma ideia da força e da confiança que Deus depositava nesse povo. A liderança de Efraim se consolidava não apenas em números ou em força militar, mas também em identidade. Era uma tribo que sabia de onde vinha e onde estava. Orgulhava-se da bênção de Jacó, da história de José, do nome que significava frutificação em meio à dor. E isso moldava seu caráter, ao menos no início. Mas toda força que não se rende à humildade, com o tempo, se transforma em arrogância. E foi o que começou a acontecer. A tribo de Efraim, sentindo-se especial, começou a exigir mais, a querer mais. E em momentos cruciais, esse sentimento de superioridade gerou conflitos com outras tribos. A primeira grande tensão surge no tempo dos juízes. Quando Gideão, da tribo de Manassés, vence os midianitas com apenas 300 homens escolhidos por Deus, os efraimitas ficam ofendidos por não terem sido chamados desde o início. A resposta de Gideão foi sábia, elogiando as conquistas deles, acalmando os ânimos. Mas o episódio mostra uma fagulha de orgulho acesa. E ela não se apagaria tão cedo. Mais tarde, durante o tempo de Jefté, o conflito se repete, mas com desfecho trágico. Os efraimitas zombam da tribo de Gileade e tentam impor sua força, mas são derrotados, e milhares morrem numa batalha interna. Uma guerra entre irmãos. Tudo por orgulho, por não saber aceitar que nem sempre se está no centro. Esse padrão se repetiria em vários momentos da história. Efraim, que tinha tudo para ser um canal de bênçãos, começou a ser também motivo de divisão. O auge disso acontece após a morte do rei Salomão, quando o reino de Israel se divide. O reino do norte, com capital em Samaria, é liderado por Jeroboão, da tribo de Efraim. E assim começa a cisão. Judá no sul, Israel no norte, Efraim à frente dessa divisão. O que era bênção, se transformou em brecha. O que era força, se tornou faca. Mas não pense que Deus abandonou Efraim. Pelo contrário, mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando o povo se desviava e se entregava à idolatria, Deus chamava por Efraim com palavras de dor e amor. No livro de capítulo 11, ouvimos o clamor de Deus dizendo: Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Uma das declarações mais emocionantes da Bíblia. Deus fala com Efraim como um pai que vê o filho se afastando, mas não consegue deixar de amá-lo. Aquele mesmo filho que foi preferido por Jacó, agora é procurado por Deus com lágrimas na voz. Isso mostra que, mesmo quando falhamos, Deus continua nos chamando. Mesmo quando o orgulho toma conta, o amor dele não desiste. E é nessa tensão entre promessa e desvio, bênção e orgulho,
que a história de Efraim vai se desenrolando. Um povo nascido do impossível, criado com esperança, mas testado pelo poder. E como toda grande história, ela nos provoca, nos desafia a pensar. O que estamos fazendo com as bênçãos que recebemos? Estamos frutificando na dor, como o nome de Efraim diz? Ou estamos permitindo que a bênção vire pretexto para nos afastarmos de Deus? Essas perguntas vão ecoando à medida que a narrativa continua. E o que vem a seguir nos mostrará que, mesmo nos caminhos mais tortuosos, a mão de Deus ainda aponta para o retorno. Porque onde há promessa, ainda há esperança. A história de Efraim, até aqui, já nos revelou um povo marcado por bênçãos poderosas, raízes profundas e uma identidade construída sobre milagres e promessas. Mas agora, vamos entrar no momento mais tenso, mais desafiador e talvez mais doloroso da trajetória dessa tribo: o tempo da divisão e da decadência. E é importante entender isso com atenção, porque essa não é apenas uma história sobre o passado de Israel, é também sobre o que acontece quando deixamos que o orgulho, o conforto e a vaidade se tornem nossos guias. Efraim, que nasceu do sofrimento e floresceu no deserto, agora vai se ver diante do maior teste: permanecer fiel a Deus em meio ao poder e à facilidade. E infelizmente, o que acontece a seguir é uma lição viva sobre como até mesmo os escolhidos podem se perder. Mas também sobre como Deus nunca deixa de chamar os que ama. Depois da morte do rei Salomão, o povo de Israel enfrentou uma crise sem precedentes. O reino, antes unificado sob a sabedoria de Davi e a glória de Salomão, agora estava à beira da ruptura. Roboão, filho de Salomão, sobe ao trono com arrogância, recusando-se a aliviar os impostos e a carga sobre o povo. É nesse cenário que surge Jeroboão, da tribo de Efraim, como um líder popular, alguém que já tinha se destacado como administrador durante o reinado de Salomão. O povo do norte, cansado da dureza de Roboão, se volta para Jeroboão. E nesse momento decisivo, a divisão se concretiza. 10 tribos rompem com a casa de Davi e formam o Reino do Norte, também chamado simplesmente de Israel, enquanto apenas Judá e Benjamim permanecem fiéis à linhagem davídica no Reino do Sul. A liderança do novo reino fica nas mãos de Jeroboão, um homem da tribo de Efraim. E com isso, Efraim atinge o ápice de sua influência política, se tornando, de fato, o centro nervoso da nova configuração nacional. A capital do Reino do Norte, Samaria, se localizava justamente dentro do território de Efraim. O nome da tribo passou a representar não apenas uma linhagem, mas toda uma identidade política e espiritual que moldaria o destino das 10 tribos rebeldes. Mas o que parecia uma conquista, um tempo de autonomia e de força, rapidamente se transforma em queda. Temendo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar a Deus no templo e com isso, restabelecesse laços com o Reino do Sul, Jeroboão toma uma decisão que marcaria profundamente a história espiritual de Israel. Ele constrói 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e diz ao povo: Eis aí teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir do Egito. Assim, Jeroboão cria uma religião alternativa, distorcendo a fé no Deus verdadeiro para manter o controle político. A idolatria volta à cena, mas agora não como influência estrangeira, e sim como estratégia de governo. O pecado se institucionaliza, e o coração da tribo de Efraim, que deveria pulsar em fidelidade, passa a bater em desvio. Esse é o ponto em que a tribo, que já havia demonstrado traços de orgulho e rivalidade, entra num processo profundo de afastamento espiritual. E os profetas, enviados por Deus para advertir e clamar ao povo, não se calam. Oséias, um dos mais intensos, fala com dor e esperança, usando Efraim como símbolo dessa queda. Suas palavras são como flechas lançadas no coração de quem ouve. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um pão que não foi virado. Estrangeiros devoram a sua força, e ele não sabe. É como se Deus dissesse: Efraim, você está se desfazendo por dentro, e nem percebe. Você está perdendo sua força,
sua identidade, sua herança. E o mais triste é que não enxerga isso. A idolatria foi apenas o começo. Com o passar dos anos, o Reino do Norte mergulhou cada vez mais em práticas pagãs, alianças políticas perigosas, injustiças sociais e corrupção moral. A terra antes abençoada se tornou palco de disputas internas e degradação espiritual. Efraim, que fora símbolo de frutificação, agora é descrito como videira murcha, como animal rebelde, como criança sem entendimento. Em Oséias capítulo 11, Deus continua seu lamento. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Ensinei Efraim a andar, tomando pelos braços, mas eles não perceberam que era eu quem cuidava deles. É uma das declarações mais tocantes do Antigo Testamento. Deus não fala com ira apenas, fala com a tristeza de um pai traído, de um amor não correspondido. Mas mesmo nesse abismo, há um fio de esperança. O mesmo livro de Oséias traz promessas de restauração. Deus, mesmo vendo a rebeldia de Efraim, promete que um dia o povo voltará, será curado de sua infidelidade, e novamente será amado. Eu sararei a sua infidelidade, e os amarei de coração, porque a minha ira se desviou dele. Serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio. É aqui que a história ganha um tom poético e profundamente espiritual. Mesmo quando perdemos tudo, Deus ainda vê possibilidades. Mesmo quando nos afastamos, Ele permanece perto. E mesmo quando falhamos em cumprir nossa missão, Ele continua acreditando que podemos recomeçar. Essa dimensão do amor de Deus é o que transforma a história de Efraim em mais do que um relato histórico. É uma lição de fé, porque todos nós, em algum momento, nos afastamos. Todos temos dentro de nós um pouco desse espírito de Efraim. A bênção recebida que nos faz sentir especiais, o orgulho que nos faz querer controlar tudo, o medo de perder que nos leva a fazer atalhos, os altares que levantamos sem perceber. Mas também temos, se quisermos, o mesmo convite: voltar. Ouvir o chamado de Deus que diz: como te deixaria, ó Efraim? Porque o amor de Deus não é condicional. Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. E ao olharmos para o fim do Reino do Norte, vemos o juízo vindo. O exército assírio invade, conquista, dispersa as tribos. Efraim, assim como as demais tribos do norte, é espalhado, perdido entre as nações, sem identidade, sem território, sem altar. Aquilo que começou com bênçãos cruzadas termina em exílio. Mas mesmo assim, a história não acaba. Porque, diferente dos homens, Deus não fecha os livros com pontos finais apressados. O exílio não é o fim, mas o terreno fértil para a promessa do retorno. E nos escritos proféticos, há sempre o sussurro de que um dia, Efraim voltará. No livro de Jeremias, encontramos essas palavras poderosas. Escutei bem Efraim lamentando-se. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu vos curarei da vossa rebelião. Eis-me aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. É o clamor do arrependimento, é o eco de um povo que ainda pode ser restaurado. E isso nos diz algo fundamental. Nenhuma história está perdida quando Deus ainda está escrevendo. Mesmo após o fim trágico do Reino do Norte, a história de Efraim não se apaga. Ela continua, de forma quase silenciosa, atravessando os séculos, sobrevivendo nas entrelinhas das Escrituras e nas promessas que Deus jamais revoga. Ainda que o Império Assírio tenha espalhado os filhos de Efraim entre os povos, ainda que a identidade tribal tenha sido esfarelada pelo exílio, ainda que os seus muros tenham ruído sob o peso da idolatria e da desobediência, há algo que nem o tempo, nem o erro, nem mesmo os poderosos puderam destruir: o olhar de Deus sobre Efraim. Porque Deus, ao contrário dos homens, não desiste daquilo que Ele mesmo plantou. E Efraim, apesar de toda sua queda, foi uma árvore que Ele havia regado com promessa.
Nas Escrituras, mesmo depois do exílio, Efraim continua aparecendo. E aparece, muitas vezes, não como vilão ou fracasso, mas como alvo da misericórdia divina. O profeta Jeremias, por exemplo, registra algo que ecoa direto do coração de Deus. É Efraim para mim um filho tão caro, um menino predileto? Porque cada vez que falo contra ele, ainda me lembro dele com ternura. Por isso se comovem minhas entranhas por ele. Certamente terei misericórdia dele, diz o Senhor em Jeremias 31,20. O tom dessa fala é carregado de emoção. É quase como se Deus, ao olhar para o povo espalhado e distante, sentisse saudade. Uma saudade que não é impotente, mas ativa. Uma saudade que move o céu. Uma saudade que prepara o retorno. E esse retorno, essa restauração, é uma das grandes chaves para entender a segunda fase da história de Efraim. Porque Deus não apenas lamenta a queda. Ele planeja a volta. Ele sonha com a reconciliação. Ele vislumbra um dia em que Judá e Efraim não estarão mais em guerra, mas serão um só povo. Essa visão está muito clara em Ezequiel 37, quando o profeta é orientado a unir duas madeiras, uma representando Judá, outra representando José, pai de Efraim. Deus diz: farei deles um só povo na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. A simbologia é profunda. A madeira que se une representa não só a reconciliação das tribos, mas também a cura das feridas que a divisão provocou. Um só povo, um só pastor, um só coração. Mas o tempo passa. O Antigo Testamento se encerra. O silêncio toma conta. 400 anos se estendem entre os profetas e o nascimento de Jesus. E então surge a pergunta: o que aconteceu com Efraim durante esse silêncio? Onde estavam os seus descendentes? Que fim levaram as tribos perdidas? A resposta, nesse ponto da história, já não é mais exata. Não há registros claros sobre o paradeiro da tribo de Efraim após o cativeiro assírio. Eles foram assimilados entre os povos. Se misturaram. Esmaeceram culturalmente. Mas isso não significa que Deus os esqueceu. Muito pelo contrário. É aqui que o plano divino começa a tomar outra forma. Mais profunda, mais abrangente, mais misteriosa. Porque a restauração que Deus prepara para Efraim não é apenas um retorno geográfico. É um reencontro espiritual. Essa dimensão espiritual da restauração começa a tomar forma no Novo Testamento. Quando Jesus diz que veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está falando não apenas dos judeus que ficaram, mas também dos efraimitas espalhados, diluídos, esquecidos. Ele está dizendo que ninguém que pertence ao rebanho será deixado para trás. E é por isso que o chamado do Evangelho ultrapassa fronteiras. Porque o reino que Jesus veio instaurar não é apenas para os que estão dentro. É, sobretudo, para os que se perderam no caminho. E nesse reino, o nome de Efraim volta a florescer, não mais como uma tribo localizada, mas como símbolo daqueles que estavam longe e foram trazidos de volta. Aqueles que foram chamados da escuridão para a luz. A carta aos Romanos, escrita por São Paulo, aprofunda essa ideia. Em Romanos 11, Paulo diz que Deus não rejeitou seu povo, mesmo os que se perderam. Ele fala de um mistério. Parte de Israel foi endurecida por um tempo, até que a plenitude dos gentios entrasse. Mas no final, todo o Israel será salvo. E quem é esse todo Israel? Não é apenas Judá. Não é apenas uma linhagem étnica. É um povo espiritual, formado por judeus e gentios, enxertados na mesma oliveira, reconectados pela graça. E Efraim, que havia sido quebrado, agora pode ser reimplantado. Porque a promessa nunca foi descartada. Ela apenas mudou de forma. Saiu da superfície e mergulhou na alma. Essa visão é profundamente esperançosa.
porque mostra que não há queda irreversível diante de Deus. Que nenhuma história termina na ruína. Que nenhum nome é tão apagado que não possa ser reescrito pela mão do Altíssimo. E assim como Efraim foi lembrado, mesmo depois de séculos de silêncio, também nós somos lembrados, mesmo quando achamos que falhamos demais. Porque o mesmo Deus que um dia disse a Efraim: "Eu terei misericórdia de ti", hoje diz a cada um de nós: "Volta, filho meu. Eu sou teu pai." E mais, a restauração de Efraim aponta para algo ainda maior. Aponta para o plano universal da salvação. Para a unidade final do povo de Deus. Porque no fim das contas, a promessa feita a Abraão, de que sua descendência abençoaria todas as nações, encontra sua plenitude em Cristo. E em Cristo, cada um que crê se torna herdeiro. Em Gálatas 3, Paulo declara: "Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa." Isso significa que o espírito de Efraim está vivo em cada cristão que foi chamado de volta, em cada filho que retorna ao Pai, em cada coração que decide recomeçar. Essa é a beleza da história de Efraim. Ela começa como bênção, se perde em meio ao orgulho e à rebeldia, é esmagada pela força das nações, mas encontra redenção nas promessas eternas de Deus. Uma história que nos ensina que o nosso destino não está selado pelos nossos erros, mas pela fidelidade daquele que nos ama. Uma história que, apesar de todos os tropeços, termina em esperança. E essa esperança é a mesma que nos sustenta hoje. Porque se Deus não desistiu de Efraim, Ele também não desiste de nós. Ao fim dessa jornada pela história de Efraim, o que nos resta não é apenas o aprendizado sobre uma tribo de Israel, mas uma profunda e tocante revelação sobre o coração de Deus. Porque a história de Efraim não é só sobre linhagem, território ou poder político. É, antes de tudo, sobre identidade, misericórdia e promessa. É sobre um Deus que não se cansa de amar, mesmo quando o amado se afasta. Um Deus que acompanha o caminhar dos seus filhos, mesmo quando eles andam na direção contrária. Um Deus que chora, que sente saudade, mas que também age, que restaura, que recomeça. A trajetória de Efraim, desde sua escolha como herdeiro da bênção de Jacó até seu retorno simbólico no plano de salvação anunciado por Cristo, nos ensina que não há escuridão que a luz de Deus não possa alcançar. Que mesmo aqueles que se perdem, que se misturam, que são esquecidos pelos homens, continuam sendo lembrados por Deus. E essa lembrança não é fria, não é distante. Ela é cheia de compaixão, de paciência, de esperança. Jeremias nos mostrou isso com clareza. Deus se comove com Efraim, não por causa do seu passado, mas por causa do futuro que ele ainda acredita ser possível. Essa história ecoa em nossas próprias vidas. Porque quem de nós nunca se sentiu como Efraim? Abençoado, mas errante. Escolhido, mas rebelde. Chamado, mas distante. Todos nós, em algum momento, nos afastamos do que Deus sonhou para nós. Todos nós temos em nossas memórias trechos de quedas, de cativeiros pessoais, de silêncios profundos. Mas o que a história de Efraim nos grita, com a força de uma promessa eterna, é que isso não é o fim. Que Deus ainda está escrevendo. Que Ele ainda nos chama de volta. Que há um caminho de retorno aberto, não por nossos méritos, mas pelo seu amor. E talvez o maior ensinamento que possamos guardar é este: a fidelidade de Deus é maior do que nossa infidelidade. O plano de Deus não falha, mesmo quando nós falhamos. O que Ele prometeu a Abraão, a Jacó, a José e a Efraim, Ele cumpre, mesmo que leve séculos, mesmo que passe pelo deserto, mesmo que atravesse o silêncio. E isso deve encher o nosso coração de fé.
Porque se Deus não desistiu de um povo que o abandonou tantas vezes, porque ele desistiria de nós? Se ele enxergou valor onde todos viam ruína, porque ele não enxergaria potencial na nossa história, na nossa dor, na nossa busca? Hoje, a tribo de Efraim pode não ter fronteiras, nem bandeiras, nem sacerdotes identificados. Mas ela vive. Vive nos corações que foram tocados pelo chamado de volta. Vive em cada homem e mulher que, mesmo depois de errar, decidem retornar à casa do Pai. Vive em cada cristão que entende que sua identidade não está no passado, mas na promessa. Vive em cada um que crê que Deus ainda está escrevendo capítulos novos, mesmo quando tudo parece perdido. Por isso, se você chegou até aqui nessa história, saiba que há algo de Efraim em você. Algo da bênção, algo da luta, algo da restauração. E mais ainda, há em você a mesma esperança que moveu profetas, reis e apóstolos. A esperança de que Deus é bom, de que Ele não muda, de que sua fidelidade é eterna, e que tudo o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Em Efraim, em Israel, na igreja, em você. Se essa história tocou o seu coração, se ela te lembrou de quem Deus é e do que Ele pode fazer, te convido a seguir conosco. Aqui no canal, temos outras histórias como essa. Histórias de personagens que erraram, que caíram, que se afastaram, mas que encontraram em Deus um novo começo. Histórias que não são apenas do passado, mas que se repetem todos os dias na vida de quem tem fé. Então se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e continue com a gente. Porque a Bíblia está cheia de vidas que se parecem com a nossa. E cada história contada aqui é um convite para nos reconectarmos com o plano de Deus. E lembre-se, se Deus restaurou Efraim, Ele também pode restaurar você.